Vamos lá, apenas pontuando algumas questões, né? Então, como eu falei, eu não lembro desse negócio de arrependimento, de eventualmente colocar as pessoas em risco, né? Em situação de argumentos sucessivos que eventualmente fossem, vamos dizer, fáceis ou muito difíceis de responder. Eventualmente, sim, poderia gerar escândalo das pessoas e se eventualmente eu ficasse, estaria colocando em risco as pessoas. Sim, poderia haver, mesmo na situação muito sucessiva, uma exceção, que eu não concordo, que eu não lembro de ter aceito, né? Mas poderia haver uma possibilidade de que, nesse caso, eu estaria errado e conseguisse encontrar respostas muito rápidas para essas questões? É possível. Assim, eu não lembro de ter feito esse arrependimento. É possível que sim, que não. Mas, porque se eu os colocasse em risco, pode ser que Deus protegeria mesmo assim. Entendeu? Por isso que aí tá. Eu sempre fiquei na dúvida se isso seria o melhor para as pessoas ou não. A questão do debate em que eu conseguisse responder com facilidade. Né? Principalmente na situação em que fosse poucos argumentos, em que não fosse uma situação sucessiva. Né? E daí talvez até seria um cálculo mais ou menos errado. Se bem que a situação já estava sendo sucessiva, na verdade. Né? Eu achei que a situação só tenderia a piorar e eu acho que a saída do Ministério foi a sensata. Né? Mas é aquela coisa. Poderia não ser uma saída tão sensata assim, a depender da velocidade com que eu conseguisse fazer isso. Mas isso também depende de obediência. Né? Mas claro que, mesmo com talvez, vamos dizer, parcial obediência, eu também poderia eventualmente encontrar respostas rápidas, principalmente se fossem argumentos fáceis. Eu ainda acho que se fosse uma situação muito sucessiva, isso não seria algo produtivo para o Ministério. Mesmo que as pessoas não se escandalizassem. Mas seria ruim, seria muito estranho. Né? Como eu falei, havia a possibilidade de que essas situações não gerassem necessariamente escândalo. Então, ou gerassem um baixo nível de escândalo, mesmo que fosse muito sucessivo. Essa situação era possível. Agora, eu não lembro de ter concordado com isso. Na situação de pouca. Eu era, vamos dizer, mais favorável e me sentia, vamos dizer, aí, entre aspas, mais culpado ainda. Né? Me sentiria mais culpado ainda na situação de serem poucos argumentos. Aí sim. Né? Mas na situação de ser muita coisa, aí a dúvida sempre pesou mais forte, porque eu não sei se for muita coisa, mas eu eventualmente consegui fazer, também poderia gerar minha responsabilidade, mas apenas o pensamento aconteceu, eu ainda acho que seria ruim. E nos argumentos que escandalizariam bastante, também eu poderia conseguir responder rápido, aí, mas eu já acho que geraria prejuízo. E aquela coisa, eu não sei se eu teria proximidade a Deus para fazer, para eventualmente conseguir essas respostas rápidas no caso dos argumentos escandalosos. Mas no caso de argumentos mais fáceis, se fossem só argumentos fáceis, a situação aí que tá, poderia ser duradoura, poderia não gerar escândalo e poderia ser respondida facilmente. Então, de repente, sim, a questão de aguardar a resposta para os mandamentos poderia ser algo mais correto. E isso que eu estou dizendo, porque, por exemplo, se você for contabilizar com a questão do sacrifício de Cristo, sim, se Cristo já se sacrificou, para mim não é exatamente para os mandamentos, mas se Cristo sacrificou, eu não preciso me sacrificar. Mas é que em alguns casos talvez não demandasse tanto sacrifício. Essa é a grande questão que eu estou falando. Lembre-se que mesmo em relação outra questão aqui, porque a questão central do que eventualmente se está dizendo é a questão da credibilidade. Deixa eu até vincular o terceiro ponto aqui. Uma das questões centrais que nós estamos falando aqui é a questão da credibilidade. Lembrem-se que mesmo em relação aos meus argumentos, para me defender, em relação à questão trabalhista ou qualquer outra coisa, as pessoas poderiam não crer em mim, ou não me dar credibilidade, não me conferir credibilidade, já que eu não teria total credibilidade por conta da questão de ser atacado na questão trabalhista e na questão processual, né? Como eu já expliquei até em outros vídeos. Eu lembro que eu falei até, já faz um certo tempo que eu falei que eu achei que o ministério seria dividido. E eu tinha medo da situação de ter que falar a verdade, inclusive contra a igreja e contra outras pessoas, na questão ministerial, e eu não sei realmente se teria, vamos dizer, capacidade mesmo, cacife para fazer isso. Não teria a coragem de permanecer no ministério. Aí que tá, essa questão eu também nunca. O pessoal fala, não, tá mentindo na questão do arrependimento. Não, eu realmente. Essa que eu mais tenho certeza que eu não me arrependi. Eu não poderia ficar no ministério porque eu teria que falar verdades contra a outra. Então, né?
A questão é, se eu não precisar, aí vamos pensar dessa forma, se eu não precisasse falar verdades contra outrem, se eu só respondesse os argumentos a meu respeito e outras coisas sobre a Bíblia. Essa é a questão. A questão que se coloca é essa. E até que ponto eu acho que isso é uma boa ideia ou não. Aí que tá. Qual é a minha resposta? Até porque, mesmo se fossem muitos ataques graves e escandalosos, Deus poderia ainda assim, responder rápido, ou responder rapidamente. E se ele disser que eventualmente eu estaria errado por não responder, que é o argumento de vocês, o argumento de que eu deixei as pessoas presas, né? Que eu deveria tolerar a questão argumentativa, que eu acho que é errado, mas que Deus. Aí que tá. A premissa é de que, poxa, talvez Deus esteja dizendo, e há versos bíblicos dizendo isso, de que eu deveria eventualmente ficar para que eu proteja as pessoas, já que a resposta seria rápida. Deus poderia responder rapidamente, e se ele disser que eu estaria errado, pode ser que realmente eu estivesse, ainda mais se eu obedecesse rápido os mandamentos, e aí a questão da responsabilidade seria mais rápida ainda, a garantia seria maior. Lembrando que eu não acho uma boa ideia. Eu não lembro de ter achado isso uma boa ideia. O que eu lembro de eventualmente ter feito é, pô, peraí, pode ser que se Deus realmente queira isso, eu não concordo, não lembro de ter concordado, de ter achado que isso seria uma brilhante ideia, não. Mas se é o que Deus eventualmente está mandando, pode ser que eu esteja errado, porque Deus ajudaria, essa é a questão. Esse é o X da questão, né? Eu estou dizendo assim, se Deus ajudaria, porque ele está, vamos dizer, incitando, não no mau sentido, incitando no sentido de que ele auxiliaria. Mas, olha que tá, eu não acho uma boa ideia, mas acataria Deus se eventualmente assim me parecesse. Em alguns momentos realmente me pareceu, não em todos, né? Agora, não lembro realmente se me arrependi por conta dessas questões, até porque tinha a questão dos argumentos escandalosos e tal. Imagina se fossem muitos argumentos escandalosos, quer dizer, e eu não conseguindo, eu tendo um comportamento vacilante. Então é isso. E aqui apenas complemento, porque eu seria, bem da verdade, atacado, né, pela questão trabalhista, mesmo que eu me defendesse. Justamente, mesmo que eu me defendesse na questão trabalhista e trouxesse outros argumentos sobre outras coisas, eu acredito que uma parte do ministério não acreditaria em mim. Lembra que eu falei da questão da divisão? Exatamente, eu não teria total credibilidade, porque as pessoas não iriam ficar do meu lado. Algumas talvez, muitas talvez, mas não todas. Então, entendeu? A problemática era essa. Principalmente por essa terceira questão do Ministério dividido. Isso eu não teria coragem. Interessante, uma questão que eu não teria coragem nem de falar a verdade. Né? Não era só pela questão do ataque, mas tem também a questão do ataque, eu entendo que ela seja levantada. Mas vocês querem eventualmente fazer um teste nisso? Claro que teria. A questão, na verdade, só por causa dessas questões já seria o suficiente. Aí que tá, mesmo que fosse um ataque só. Né? Um ataque só, poxa, mas eu vou ter que colocar a boca no trombone aí. Nessa questão realmente, até porque eu realmente acho que nessa eu não teria coragem mesmo. Enquanto na outra questão trabalhista, se ela fosse eventualmente isolada, isso teria que ser avaliado. Se ela fosse isolada, dependeria de vários outros fatores e na questão de em relação aos argumentos paralelos, eu não consegui responder. Eu não acho ainda uma boa ideia pela possibilidade de escândalo, mas que poderia levar à continuidade de eu ter que falar algumas verdades, mas isso não é exatamente um segundo momento, vamos colocar aqui como um segundo momento, mas no primeiro momento haveria esses ataques e eu não consigo garantir a questão da obediência a ponto de garantir a proteção rápida que eventualmente se demandaria ali em relação, de repente, a responder em 7 dias, ou responder mesmo no ato menos ainda, imagino. Mas se sempre fosse, de repente, uma questão de 7 dias e também com argumentos não escandalosos, tem essas relativizações. Então, eu entendo qualquer pessoa que me atacasse na questão dos argumentos menos escandalosos. Ou, aí que tá, mesmo que fossem argumentos escandalosos, as pessoas tivessem resistência e não se escandalizassem muito, mas que seriam argumentos importantes, também, né? Aí, o argumento é escandaloso, mas não necessariamente afetaria as pessoas. Ou mesmo o argumento não é escandaloso, então tem essas variações. Ou o argumento é escandaloso e vai realmente escandalizar as pessoas. Essa é aqui que é a grande pegada. Eu não lembro de ter colocado ali, de ter dito que as pessoas
deveriam ser colocadas em risco nessa circunstância, eu não estou lembrado. E aí que tá, se eu disse isso, é porque eu entendi que Deus eventualmente estaria sugerindo que isso seria uma boa ideia e a influência não foi das pessoas, até porque na verdade elas disseram, não vou dizer, elas disseram, vamos dizer, erradamente, que eu sabia da questão do filho espiritual, mas se nós formos pensar na questão do filho espiritual a partir de uma perspectiva literal, se for literal, né, eu tenho que verificar também o que Deus pensa. E por momentos passava a impressão em algumas leituras bíblicas que eu fiz que realmente isso seria ali uma boa ideia, porque Deus eventualmente porque Deus eventualmente protegeria, né? De uma maneira ali mais ou menos pronta, mais ou menos rápida, ou mesmo efetivamente rápida, principalmente em havendo obediência. Então, quer dizer, é mais ou menos isso. Bom, então é isso, apenas esse complemento do canal e valeu, pode ser que haja outros vídeos sobre essa questão. Valeu.